promoção de inauguração das lojas 100 já começou e não tem data para acabar. Venha com tranquilidade, evite aglomerações e utilize máscara. Avenida Princesa Isabel, 1449, bairro Periquê. Ilhabela também já tem loja 100. Ainda bem que tem. Agora você tem um jeito fácil de comprar. Aqui também já tem loja 100. Olá. Meu nome é Jamila Ferrari, eu sou delegada de polícia, coordenadora das Delegacias de Polícia de Defesa da Mulher do Estado de São Paulo. Vimos nos últimos dias nas redes sociais 2 campanhas para ajudar as vítimas de violência doméstica na pandemia. Uma brasileira do CNJ chamada Sinal Vermelho, para mulheres vítimas pedirem ajuda nas farmácias do país. E outra canadense que ensina um sinal silencioso com as mãos para denunciar violência doméstica. A Polícia Civil de São Paulo disponibiliza às vítimas a delegacia eletrônica para registros de casos de violência doméstica e familiar. Basta acessar o site através de um smartphone, tablet, desktop ou notebook e fazer o BO de forma simples e rápida. Não se cale, denuncie sempre, você não está sozinha. A Guardiã da Notícia, a Guardiã da Notícia, a Guardiã da Notícia. Octopus comunicando com Carol Ferrari. Minhas vendas caíram. Este é um bom momento para investir em propaganda? Em primeiro lugar, você deve olhar para todo o setor e também para os seus concorrentes diretos. Todos estão vendendo menos? Esta é uma tendência? Se sim, isso significa que o seu segmento está em crise e que, possivelmente, só os mais fortes sobreviverão. Portanto, posicionar a sua marca e comunicar os seus diferenciais competitivos é a sua melhor chance de se manter no jogo. Por outro lado, se a crise está mais forte para você do que para os outros, isso significa que você está atrasado e que precisa de um plano de comunicação e também rever as suas estratégias de marketing com urgência. Em resumo, podemos dizer que sua empresa precisa de uma comunicação consistente em qualquer situação. Se você entendeu que a hora é agora, a Octopus está aqui, pronta para te ajudar a fazer a sua empresa virar esse jogo. Acesse octopus.com.br. Octopus comunicando com Carol Ferrari. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Saúde e beleza no Espaço Estrela. Para seus cabelos, brilho das estrelas, reconstrução, hidratação e, é claro, a famosa escova. Especialista em tricologia dos cabelos. Agende já sua avaliação. 011 94933 1131. Rua das Figueiras, 2240. Bairro Jardim, em Santo André. Espaço Estrela. Saúde e beleza para os seus cabelos. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. E Veloz. Velocidade e estabilidade. A fibra ótica nunca esteve tão perto de você. E Veloz para sua empresa. Link dedicado, link temporário, provedores e muito mais. Cobertura dinâmica e rede própria. E Veloz. 011 4610 0000. E Veloz. A sua conexão. Aguarde música, aguarde informação, aguarde da notícia, aguarde. Agora, na Guardiã da Notícia, Guardiã Gourmet. Comidinhas, especiarias, dicas para a hora do almoço. Muito bom dia, estamos aqui a mais um Guardiã Gourmet, entre pratos e vinhos, e com ele, Antônio Carlos. Muito bom dia. Bom dia, rapaz. Estou aqui mandando recado pro povo. Hoje nós vamos bater um papo assim, bem ligeiro. A gente fez isso a semana passada, no último programa, para falar sobre Portugal. Eu disse que ia falar sobre Douro, Dão, Bairrada, eu comi, depois reclamaram. Falou de bastante dos patrícios, né? Aí nós fomos lá para Alentejo. Então hoje nós vamos falar um pouquinho ali da Itália, evidentemente. Que bravo, parliamo um pouco de Itália hoje. Sim, um pouco. Isso aí o prazer dele é falar da Itália. A Itália é melhor, mas realmente faz grandes vinhos, fazem grandes vinhos por lá. E nós vamos falar um pouquinho do Piemonte, para falar do Barolo, do Barbaresco. Norte da Itália, Piemonte, lá em cima. É isso, Dolcetto e Barbera, que são os vinhos mais famosos de lá. São feitos os outros, mas esses 4, vamos falar um pouquinho do Piemonte.
Eu acho que é noroeste da Itália, porque aquela bota é toda esquisita, né? Até para dizer o que é norte, o que é sul, ele dá trabalho. Sim, tem os extremos, né? Noroeste, é isso mesmo. É isso. E vamos falar um pouquinho da Toscana e as... Maravilhosa Toscana. E os super toscanos, né? Que até algum tempo atrás eles eram vinhos ilegais, fora da lei. E tá cheio de chamada assim nas revistas mais antigas, até atuais, chamando super toscanos de vinhos fora da lei. E eu acho que vai dar para falar bem. Um pouquinho a gente pode até falar também dos vinhos do calcanhar da bota, Calábria, da Campanha, que já é o peito do pé lá dos italianos. Mas eu acho que nós podemos começar a falar tem uma máxima que tem 3 grandes Bs, B de bola, né? Sim. 3 grandes Bs na Itália, que chamam Barolo, Barbaresco e o Brunello de Montalcino. 2 desses grandes Bs estão lá no Piemonte, no noroeste da Itália, e para cima de Turim, ali no entorno do Vale da Aosta. Piemonte é a região piemontesa, né? É uma região, né? Isso, Piemonte, ao pé da letra, é o pé do monte, né? Quer dizer, sopés, né? Sopés, lá em cima. E... na verdade, eu acho que tá mais... Essa coisa dá para falar bastante. Eu acho que guardei na minha cabeça que eu não sou pés. Mas o que é legal ali é que existe uma uva ali, que faz parte desses 2 grandes Bs aí, que é o Barolo e o Barbaresco. Na verdade, Barolo é como se fosse... Barolo é como se fosse... A região é Piemonte. Sim. E daria para dizer que Barolo é uma apelação, é um DOC, né? Uma zona de origem, denominação de controlata, de origem controlata. Denominação de origem controlata. Quer dizer, para você ser Barolo, você tem que estar naquele setor geograficamente determinado e você tem que obedecer o que aquele setor, o que aquela DOC te diz para ser feito. Então, eu não sou Barolo porque eu estou naquela região. Eu sou Barolo porque eu estou ali onde foi pré-determinado, foi legislado para que aquilo fosse a região de Barolo, e eu planto a uva que é para ser plantada lá. A uva que é para ser plantada lá está dando retorno aqui para mim. Está com som ali da live. Isso. Então, para ser Barolo, eu tenho que estar na região que foi pré-determinada, que foi logada para ser Barolo, que houve um consenso, pessoas que conheciam muito de geologia, topografia, que entenderam que aquilo constituiria o terroir, tudo que teria importância para que aquele local fosse Barolo. E eu planto uma uva que tem que ser, para eu poder dizer que no meu rótulo que eu sou Barolo, eu tenho que plantar a Nebbiolo. A Nebbiolo é a uva de Barolo. Se eu plantar lá Cabernet Sauvignon, eu posso plantar, mas eu não posso escrever Barolo. O Barolo tem que estar naquela região determinada, naquele setor geograficamente determinado como Barolo, e eu tenho que plantar a uva Nebbiolo. Aí eu vou ter o vinho Barolo, das qualidades diversas, da maneira que cada produtor saiba. É dito que é um vinho de longa guarda e realmente é. Mas de uns tempos para cá, nós aprendemos com técnicas que se você microoxigenar, colocar esse vinho dentro de uma câmara com muita pressão e microoxigenar, você vai conseguir dar uma amaciada naqueles elementos sólidos que causam a distringência. Um Barolo novo, até 20, 25 anos atrás, ele era quase imbebível. Barolo com 3, 4 anos. Nossa. Era quase imbebível. Não tinha... Como que eu vou beber um Barolo jovem? Não se bebia. Hoje não. Hoje nós bebemos o Barolo. Eu acredito aí, tem pessoas que conhecem Barolo demais. Nós chamamos de barolistas, né? Meu amigo Juscelino, o meu querido Dias Lopes, sou barolista também. Puxa, estou cometendo de novo injustiça de não lembrar aqui os barolistas de plantão mesmo. Na minha confraria, o Orlando Marques é um barolista, Ricardo Romero é um barolista. Pessoas que realmente são apaixonadas
pelo Barolo. E esses Barolos que nós temos hoje, que são feitos e entregues no mercado jovens e são bons, nós temos vários aí. Eles são bons, mas o método o tradicional, mais antigo, que demorava 30 anos para um Barolo começar a ter... Você beber um Barolo envelhecido aos moldes antigos, ainda que o que é feito agora não seja ruim, é absolutamente extraordinário, absolutamente extraordinário. Então, grandes Barolos, temos grandes rótulos, seria aqui, não vou citar rótulo, acho que não é certo. Talvez o que nós temos aqui no Brasil, a Ravan traz o Renato Ratti, é um vinho acessível, bacana, um Barolo bom, não é barato, mas é um Barolo muito bom. O Firenze Batassaiolo, grande amigo nosso, esteve no Brasil tantas vezes, faz um Barolo bem aí acessível, sim, os mais simples deles. É porque, apesar de ser Barolo, tem vinhedos que são muito valorizados, porque geram vinhas que geram uvas fabulosas, os vinhos extraordinários. Então puxa vida, dá para falar que de produtor de Barolo extraordinário. Talvez o embaixador do vinho hoje, ou pelo menos assim, quem colocou a Itália de volta, quem fez com que a Itália assumisse de novo o posto que é de direito dela, foi Ângelo Gaia. Tem produtores extraordinários? Tem produtores extraordinários, mas o Ângelo Gaia, ele trouxe a Itália para o lugar dela, aqui, né? Porque a Itália perdeu o time. Quando a França, em 1936, fez a legislação que dimensionou as áreas de produção de vinhos, e aí ela entregou isso para o mundo, né? Quer dizer, França, se você comprar um vinho que está escrito Bordeaux, você sabe o que está bebendo. Está dizendo Bordeaux de tal lugar, você sabe a obediência que aquele vinho teve que se submeter para entregar aquele vinho para você beber, para você comprar e beber, ou negociar, não importa. Então, a França iniciou isso, principiou isso, e a Itália atrasou demais. A Itália atrasou demais e perdeu o time. Seria, não tem a menor dúvida, estaria par e passo com a França, que hoje é assim, sob a perspectiva de mercado internacional, apesar de todas as coisas novas que ocorrem pelo mundo do vinho, a França eu não imagino a perspectiva de perder o posicionamento dela no topo do ranking. Certo. E, por outro lado, também, nesse mesmo lugar, que é o Piemonte, hoje o pessoal tá gostando do barulho aí, né? Hoje tem umas entregas do jornal aí que fizeram. Do nosso jornal, tá bom, então tá perdoado. O Piemonte não tem só o Barolo. Eu falei do Barolo que é assim... É o que mais... Emblemático. Né? Mas quando você vai para Barbaresco, que seria na França uma vila separada... Um villaggio. Villaggio. Você tem o Barbaresco, que tem setores fabulosos também, do ponto de vista de terroir, de complexidade de ambiente para a geração das vinhas, das uvas e dos vinhos. E barbarescos fabulosos, com nomes, o Gaia também está por aí, e é também um barbaresco na região do Piemonte, tem que ser de uva Nebbiolo. Então, Barolo e Barbaresco são grandes vinhos, dentro do mais alto nível da Itália, feitos com a mesma uva em vilas separadas por pedaços, né? E essas vilas também têm seus subpedaços, né? São pequenos terrenos que são anotados como o nome do vinhedo ou o nome de uma subvila. Subvila. Il villaggio que chamam lá, né? Por exemplo, Barolo tem vários. Onde está o Renato Ratti, penso que seja La Morra. La Morra é Barolo. É uma subdivisão de Barolo. Então, o Renato Ratti é mesmo dali. Ele pode escrever La Morra embaixo para setorizar, mas é um Barolo. Só para dar uma ideia, assim, né? E tem dois vinhos feitos com uvas diferentes, que não são Nebbiolo, e são muito bem vistos, muito bem interpretados e muito mais baratos do que essas que eu citei de Barolo e Barbaresco. Piemonte também. Quem seriam? Ou quais seriam, né? A Dolcetto d'Alba, que de doce não tem nada, é uma uva bem adstringente, muito interessante. Eu particularmente gosto muito dos Dolcettos.
Eles deveriam ser vinhos mais informais, mas não o são. Dependendo de se carvalhar um pouco um Dorcheto, deixar mais tempo no carvalho, eu acho que a Barbera também, que eu vou falar já. Então, a Dorcheto o Dorcheto que pode ser d'Alba, Dorcheto d'Asti, que são as principais sub-regiões do Piemonte, da região Piemonte, as principais sub-regiões, Asti e Alba, que praticam a cultura, o cultivo dessa uva Dorcheto. Então, pode ser Dorcheto d'Alba ou Dorcheto d'Asti. D'Alba mais frequente, enquanto que a Barbera, que talvez seja a uva mais democrática das tintas quando nós falamos de Itália. A Barbera é uma uva que briga pouco com... Ela não deixa de ser tânica, mas já nasce com um tanino um pouquinho mais aceitável, mais fácil. Então, a Barbera é uma uva muito interessante. Para muitos, é a mais democrática das uvas tintas, que acompanha pratos diversos pelo mundo afora. E eu me lembro muito da Barbera em novembro, que eu fui à Itália, no Piemonte, e nós passávamos pelas ruas, eu, a minha esposa e filha, e sentíamos o cheiro da trufa, né? Que aquilo, eu acho que o sujeito está cozinhando alguma coisa e joga uma trufa em cima, 1 quilômetro, se o vento estiver favorável, você alcança a trufa branca, a famosa trufa branca do Piemonte. E a Barbera é uma uva que você vai no restaurante, é o vinho de fato mais em conta. Agora, as Barberas, ou melhor, os vinhos de Barbera que são adegados, ou melhor, são descansados no carvalho, ou são até envelhecidos, também são vinhos muito interessantes. Então, Piemonte, e eu aí vou ficar do lado dos barolistas, talvez seja a região mais, qualitativamente falando, talvez mais difícil, porque os Barolos não são vinhos fáceis, você tem que começar a aprender, entender, para poder aceitá-lo gustativamente. Os envelhecidos não, mas esses que você quer acompanhar a maturação, tem que ser... Tem um amigo nosso, que é o Alexandre Bronzato, que ele é um barolista, eu acho que ele é quase exclusivo barolista, bebe os outros vinhos de favor. E ele fala que tem que ter calma para aprender o vinho Barolo, principalmente Barolo, que é o que ele mais gosta, mas os vinhos do Piemonte. Então, fechando o Piemonte, são 4 uvas que tipificam aquela região. 4 uvas, não, perdão, são 3. A Nebbiolo, a Barbera e a Dorcheto. E as sub-regiões, né, que nós poderíamos chamar Barolo, Barbera poderia, e nós chamamos Barbera, Barolo, Asti e Alba. E você tem outras sub-regiões ali. Então, você tem, por exemplo, um vinho que se chama Gattinara. Gattinara. É Piemonte, mas ele não está naquela região circunscrita como Barolo, nem tampouco Barbaresco. Ele está fora. É Gattinara. Aquele outro setor que está fora dali é um Gattinara. É feito do quê? De Nebbiolo. E tem Gattinaras excepcionais. E, às vezes, inclusive, melhor. Às vezes, muito em grande quantidade de vezes, você encontra um Gattinara excepcional que custa 1/5 de um Barolo, que é da mesma proporção de... Eu estou falando na seara dos outros aqui, né? Eu não gosto que falem bobagem da Côte d'Or, da Borgonha, de repente eu estou aqui. Mas no meu sentimento prático e de não conhecedor dos vinhos de Piemonte, eu diria que você compra grandes Gattinara. Antoniolo, por exemplo, faz um Gattinara excepcional. Vamos passar um pouquinho para falar lá da Toscana. Porque para falar da Itália precisaríamos aí vários dias, né? Muitos dias. Vários dias. A Toscana, assim, tem uma situação muito... A Itália é uma situação muito... quando nós falamos sobre a Itália como país, né? Foi só em 1861, estamos falando de agora, 1861, que a Itália foi unificada. Então, na verdade, a Itália foi unificada no século XIX, para chamar de Itália, só a partir de 1861. E uma pessoa que participou, e foi um dos intelectuais dessa necessária junção de pequenos pedaços que fecharam a bota inteira, é justamente o Barone Ricasoli, lá em 1861. E o Barone Ricasoli é o idealizador ou criador da fórmula do Chianti. E não à toa, a casa dele,
claro, está na descendência dele hoje, não é, ele já partiu faz algum tempo, ela produz, no meu entendimento, o melhor Chianti da Itália, Chianti clássico. Toda vez que nós falamos Chianti, entender que é uma região, Chianti é uma sub-região na Itália. Eu não gosto de falar sub, mas dá a impressão de menor, de rebaixar o nível, né? Mas assim, é uma sub-região da Itália. E Chianti nós temos vários sub-regiões. Chianti clássico é uma delas. Chianti Rufino e outros lá, que vai me fugindo tudo, né? Mas Chianti, toda vez que você ler Chianti, se tiver só Chianti e não te disser se é clássico, não está naquele subdistrito de Chianti clássico. Se não disser que é Rufino, ele não está no subdistrito de Rufino. São 7 ou 8. São 7 ou 8 subdistritos de Chianti. E aí vem essa história do Chianti, como fórmula, né, com as uvas que eles se utilizam, tem um corte. Era obrigatório que se utilizasse uma uva branca, hoje já não é mais, já não existe essa necessidade. Então tem todo um critério para você ser Chianti clássico, mas foi modificado durante a unificação. A unificação foi em 1861. Eu só falei para poder anotar que o Barone di Ricasoli foi um dos idealizadores e, na verdade, foi quem criou a fórmula inicial do Chianti clássico, que reunia um conjunto de uvas que eu não vou ficar aqui detalhando, até porque eu devo esquecer uma ou outra. Mas aí tem os outros Chiantis ali. Mas quando nós falamos de Toscana, inicialmente era isso. E o Rufino, por exemplo, nós cansamos de ver nas nossas cantinas, pendurado naquela palhinha. É difícil alguém que beba vinho não ter bebido um Chianti Rufino. Pelo menos aquele que trazia as nossas cantinas. Então são vinhos que podem ser desde o mais leve possível, acompanhar muito bem pizza, acompanhar muito bem pratos leves, guisados menores, queijos e muito bem pratos mais interessantes dos Chiantis clássicos reserva. Aí o Castello di Broglio, que é dessa vinícola do Barone di Ricasoli, para mim faz um excepcional. E tem outros muito bons. Eu não vou ficar aqui citando, tem outros muito bons. Para mim, é esse, mas eu vou já passar para o que nós chamamos de Brunelos. É o terceiro B, né? Os dois Bs, Barolo e Barbaresco, lá em cima, que nós falamos. E o Brunello. O Brunello de Montalcino, ele é feito a partir de uma uva que nós chamamos de Sangiovese, que faz parte do Chianti. Mas é uma Sangiovese que nós dizemos que ela tem esteroide, porque é uma Sangiovese grosso, é uma Sangiovese que também é chamada de Brunello, a uva é chamada de Brunello, por isso que eles chamam Brunello de Montalcino. Montalcino é a cidade ali que permeia e que tem aos arredores esses vinhedos. Então o Brunello de Montalcino tem que ser a partir da Sangiovese grosso, que é a Sangiovese que tem um pouco mais de estrutura, é uma variante da Sangiovese básica e que nos entrega um vinho fabuloso, feito aí nas imediações em torno de Montalcino e, sem dúvida nenhuma, talvez sob a ótica mercadológica, seja o vinho italiano mais vendido no planeta, o Brunello de Montalcino. Tem vários escalões para o Brunello de Montalcino, desde os mais simples até os mais complexos. E quanto mais complexo for, mais caro vai custar. Com certeza. Mas é um vinho que ele já é mais palatável, mais fácil de beber bem mais cedo. E talvez isso, essa maciez que a Brunello, que a Sangiovese grosso passa, entrega essa facilitação de ser comercializado pelo mundo. 3 grandes Bs, Barolo, Barbaresco e Brunello de Montalcino. Falamos um pouquinho do Chianti, falamos do Brunello de Montalcino, que também, nessa mesma sub-região, com outra, aí sim, inferior, com vinhas mais jovens, nós temos o Rosso de Montalcino, também feito de Sangiovese, grosso, mas que, sob os predicados legais, ou pelo lugar, ou pelo tempo de vinha, pela idade, ele concebe, ou melhor, é permitido que se utilize o nome de Rosso de Montalcino. Por exemplo, tem várias situações que você tem o Brunello de Montalcino e o Rosso de Montalcino. De regra, quem faz o Brunello faz o Rosso, que é um vinho menor, mais fácil, mais prático, mais objetivo, não precisa de muita guarda, carrega menos carvalho, mas é um vinho também que caracteriza aquela região de Montalcino e essa região
que entrega o Brunello de Montalcino. Temos tempo para fechar com o Super Toscano? Temos tempo para fechar e vamos fechar. Sim, tranquilo. Até porque ficaria sem graça não falar sobre o Super Toscano. Também, né? O primeiro Super Toscano que ocorreu é o Sassicaia. Para mim, é o vinho que eu mais gosto. Cada um tem uma história. Os barolistas, não, isso é uva francesa. Por quê? Porque para você ser Chianti, como eu disse, você tinha aquele conjunto de uvas típicas da Itália. Nascidas, ou melhor, essa coisa de onde vieram as uvas é complexo. Eu já disse que vai lá para o Irã, para aquela região por perto, ali onde hoje nem se bebe, né? Mas é a uva tida como, as uvas tidas como italiana. A Brunello, por exemplo, é a uva tida como uva italiana. Não importa de onde ela tenha se originado na base, mas é onde ela cresceu, onde ela se deu bem, onde ela se adaptou, e ali é a Brunello. Quando nós falamos de Cabernet Sauvignon, falamos de Merlot, são uvas francesas, são uvas de Bordeaux. E começou-se a fazer vinhos na Toscana com uvas francesas. Ilegal, fora da lei. Ilegal. Totalmente ilegal. Você podia fazer, mas você não podia escrever que era Chianti, que era Brunello, porque você não estava usando as uvas que deveriam que a legislação te orientava, ou te orienta, ou até hoje é assim. Ficaram como os vinhos fora da lei. Ok, quem produziu primeiro foi o Sassicaia, eu acho que para antes, na década de 60, para encontrar de 70. A gente está falando informalmente, eu não fui atrás de fonte, eu lembro lá de menino, né? Quando eu fui lendo essas coisas aí. E até o corte do Sassicaia, ele é Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Ele lembra muito o corte do Cheval Blanc, da margem direita do Gironde, lá em Bordeaux. E o Sassicaia começou a ganhar mercado. Já veio outro. Então, nós temos hoje, por exemplo, Ornellaia, dos mais fabulosos. O Sassicaia, o primeiro. Tinanello. Tem Super Toscano de tudo quanto é jeito. Por quê? Porque vendeu. Eu digo até que, se você olhar direito, tem vinhos feitos com uvas francesas na Itália que são tão bons ou melhores do que vinhos franceses feitos com as uvas na França. Tem um que se chama Maceto, é um Super Toscano, é 100% Merlot. O Chateau Petrus, talvez o vinho de Bordeaux mais caro, é 100% Merlot. Às cegas, e aí às cegas o vinho vai dizer para o gosto daquele cidadão, os que estiverem bebendo, né, os degustadores, para o gosto dele qual é melhor, não raras vezes o Maceto, 100% Merlot, de uva francesa, ganha às cegas nas pontuações, os dois são grandes vinhos sempre, muito bem pontuados, mas ganha do vinho francês. O cara não sabe o que está bebendo, ele pode ser francês, inglês, americano, italiano, ele está dando nota. E são pessoas que bebem muito, sabem muito, degustam muito, e não raro, o vinho italiano feito com uva francesa ganha do vinho francês feito com uva francesa no mais alto nível. Então, assim, isso fez com que houvesse uma grande indústria voltada para a uva francesa no solo italiano. São os Super Toscanos, que hoje já não são fora da lei. Eles já têm lá, já tem a identificação legal, já circulam pelas ruas, nem pedem documentos deles. Mas é assim, e hoje estão entre os vinhos mais caros da Itália. O Barolo, ok, os grandes, mas você compra Barolo muito barato. Também, bons também, mas não naquele nível dos grandes, né? Tem vinhos absolutamente extraordinários, Barolo e tanto Barbaresco. E os Brunellos também têm nomes e nomes e nomes. E os Super Toscanos também. Ainda o Sassicaia, o Ornellaia, são os mais emblemáticos Super Toscanos. Mas para ser Super Toscano, não precisava ter uva francesa, não. Se você tivesse 100% de Sangiovese num vinho da Toscana, Sangiovese a básica, não a grosso, porque a grosso, se tivesse em Montalcino, se chamaria Brunello de Montalcino. Sim. Mas é plantada lá. Também, se você plantasse a Sangiovese grosso em outro lugar, você não podia dizer que era Brunello, tinha que dizer que era Toscano.
Mas, tinha que dizer que era toscano, mas não podia dizer que era Chianti, se tivesse Chianti. Tinha que se chamar super toscano. Então não precisava ter uva francesa, bastava não obedecer à regência legal da coisa. Então, se você fizesse um vinho 100% de Sangiovese, como foi por um período Casal Ferro, que é um super toscano do Barone di Casoli, você tinha que dizer que era super toscano. Você não podia dizer que era Chianti, não podia dar uma outra denominação, não podia caracterizar com as subdenominações legais da Toscana. Então você tinha que... Nem podia dizer Toscana, não. Era vinhos de mesa, vinho da távola. Era assim que você tinha que provar. Exatamente. Então isso é muito legal de guardar, de saber rapidamente. A Itália é muito grande, daria para falar muita coisa. Acabou que não deu tempo de ir para Calábria, Sicília, Sardenha. Mas a gente vai falando. Né? Vai ter outros programas? Vai ter, porque certeza... a gente está fazendo essa coisa informal enquanto está fazendo os cadernos direitinho lá dentro, que é o mais importante. Com certeza. E, aliás, hoje o tempo está propício, né, doutor? Tá propício, tá bom, tá ótimo. Tempo friozinho, assim... Frio assim é dia bom para beber. É dia bom para tomar um vinho. Para quem gosta, né? Eu, particularmente, estou abstêmio. Só não está bebendo nada? Não quero mais saber de beber, parei com isso. Nem degustar? Degustar um pouquinho. Não. Você fala tão bem, sabe muito de vinho, tem que tomar um... Hoje vocês me pegaram com a Itália aqui, de repente, aí eu vou lembrando as coisas. Mas a Itália tem muito detalhe interessante para nós estarmos falando e discorrendo. Tem muita coisa boa ali, né? Você vai para... Mesmo a Ligúria. Tem vinhos fabulosos. A Costa Amalfitana tem vinhos fabulosos. Você vai para a Sardenha, tem um dos vinhos que mais gosto. Eu ia perguntar isso para o senhor, porque quem não sabe, a Sardenha é uma ilha, né? É uma ilha. Ela fica embaixo da Córcega, né? Exatamente. Fica embaixo da ilha de Córcega. Então, a Sardenha deve ter coisas interessantíssimas lá. Um dos vinhos que eu mais gosto é o Barrua. É um vinho que a vinícola do Sassicaia faz lá na Sardenha, não na Toscana, evidentemente. E é um vinho fabuloso, extraordinário, com várias camadas, que envelhece muito bem, um preço muito mais acessível do que seria o Sassicaia. Mas ainda o Sassicaia está no meu coração como o vinho que eu mais gosto da Itália. Eu sei que tem outros, para quem conhece muito a Itália, eu tenho o meu querido Beto Ranieri, então, que sabe tudo de Itália. Se é isso, ele vai dar uma bronca em mim, mas ainda o Sassicaia está no meu gosto como o melhor. Eu acho que é uma questão de procurar. Então, hoje foi região italiana de vinhos, né, doutor? Duas. Só falamos da Toscana e do Piemonte. Vai falar em outros programas. Vamos falar mais. Então, hoje nós encerramos o nosso Guardiã Gourmet, entre pratos e vinhos, e até o próximo programa, com certeza. É isso. Guardiã Gourmet. Comidinhas, especiarias, dicas para a hora do almoço. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia.